Vim aqui comentar com vocês um caso de IPTU que eu atendi no meu escritório. Em 2019, eu recebi uma pessoa no meu escritório que tinha recebido uma intimação de uma execução de um terreno aqui no município de São Paulo, referente a um imóvel do avô que tinha sido desapropriado em 1983 pela prefeitura no município de São Paulo. E o município de São Paulo vinha escrevendo em dívida ativa esse terreno durante um bom tempo, um terreno remanescente, porque foi desapropriado uma faixa para fazer uma avenida e ficou ali um remanescente que seria um terreno que seria inapropriado, que não daria para fazer nada, né? Inabitável, a pessoa não teria como alugar, não teria como construir, não teria como fazer absolutamente nada. E a prefeitura estava cobrando IPTU irregularmente. Então a prefeitura pegou esse terreno remanescente, começou a inscrever em dívida ativa esse IPTU no nome dessa pessoa, nesse suposto avô, e começou a cobrar IPTU, porque eles obviamente não pagavam, e executaram. Só que acontece que essa pessoa veio a óbito, faleceu, e quando citaram os familiares, essa pessoa já tinha falecido, já tinha sido feito inventário, e no inventário os filhos nem tinham considerado esse imóvel, porque esse imóvel tinha sido desapropriado. E aí essa pessoa veio muito preocupada, tentando resolver o problema, porque é muito desagradável ficar recebendo mensagens, intimações de execuções, e até inscrições em CADIM, assim, uma comunicação extensiva. A prefeitura vira e mexe e manda essas comunicações, é bem desagradável. E a partir daí eu tinha dois problemas para resolver, né? As execuções que estavam já ajuizadas em andamento, que eu precisava ser feita uma defesa, e eu tinha que resolver o problema futuro. Por quê? O IPTU é um imposto que anualmente vai incidir, então enquanto tiver o imóvel, anualmente ele vai ter o fato gerador e eu vou ser obrigada a pagar o IPTU. Então enquanto eu não resolvo essa situação, eu vou estar sujeita a ser cobrada de um IPTU. E a partir do momento que a municipalidade tivesse conhecimento que a pessoa veio a óbito, ela ia começar a querer colocar no nome dos herdeiros, e isso ia chegar nos pais dessa pessoa e depois, por que não, até mesmo nessa pessoa que me procurou. Então, eu tinha que resolver essa situação para essa pessoa. E aí, obviamente, foram adotadas estratégias que tiveram resultado semana passada, finalmente. Inclusive, quando eu dava aula de IPTU, eu propunha para os meus alunos esse problema. Eu pedia para eles resolverem. Eu falava, o que vocês fariam para resolver essa questão, né? Porque é um exercício interessante para quem está aprendendo a advogar, quem é recém-formado e tudo mais. O que você faria se tivesse que resolver? Você é advogado, advogada aí, o que você faria para resolver essa situação? Bom, é claro que foram feitas as defesas adequadas nas execuções fiscais, que ainda não foram julgadas nem na primeira instância. Mas o mais interessante foi o que aconteceu com o problema futuro, né? Então, obviamente, eu ajuizei uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e pedi o reconhecimento, então, da não existência dessa relação a partir daquele momento, para que eu interrompesse essa incidência. E depois de muitos anos, percebam aí, de 19 até 2024, 5 anos depois, finalmente, depois de muitas indas e vindas, pedidos de prazo pela prefeitura e tudo mais, inclusive a prefeitura veio com uma tese de que eu estava pedindo desapropriação indireta, sendo que nunca foi um objeto dessa ação, falando que eu não teria legitimidade, né? Então, enfim, mas graças à tese jurídica adequada, no momento adequado, com estratégia adequada, o judiciário, a primeira instância, o juiz, no caso, responsável, decidiu que o meu pedido foi procedente, ou seja, eu ganhei o processo na primeira instância, portanto, afastando o IPTU em definitivo dessas pessoas com relação a essa propriedade. É claro que agora cabe recurso por parte do município, ele pode tentar recorrer ao tribunal, mas dificilmente
dificilmente o tribunal vai reverter essa situação, essa decisão, porque é um absurdo, realmente, né? Eu não tenho exercício da propriedade, portanto, eu não tenho condições de prática do fato gerador. Então, é uma questão de tempo. Até não sei quanto a prefeitura realmente vai recorrer, porque hoje em dia eles têm algumas dispensas para poder recorrer. Não são todos os processos, não é como antigamente que eles eram obrigados, porque eles são detentores de interesse público e teria indisponibilidade. Hoje em dia, algumas teses já pacificadas, algumas situações que, inclusive, essa tese de não exercício da propriedade plena afastaria o IPTU já está resolvido no STJ e então eles teriam algumas dispensas para fazer esse recurso. Mas a gente vai ter que esperar porque o prazo está aberto para eles. Mas vamos torcer aí para os desdobramentos terminarem bem. E vocês, o que acharam dessa história? Difícil, né? 5 anos esperando por uma decisão. Daria tempo de uma pessoa entrar na faculdade de Direito, terminar a faculdade e passar na OAB, hein? Para ter decisão da primeira instância, o processo não terminou. Ele pode subir para o tribunal, ficar mais 1 ou 2 anos. Isso porque já é um processo digital. Se ele fosse físico, ele demoraria mais tempo. Isso é um pouco desanimador na nossa profissão. O direito, ele é uma profissão que exige paciência, resiliência e consistência. São as coisas que a gente mais precisa para advogar. E advogar com consistência, com efetividade, com responsabilidade. Conte aí para mim o que vocês acharam dessa história, se vocês gostaram. E pretendo nos ver em breve. Até mais.